Hoje eu falo com você sobre o pecado mortal do orgulho. E o título da mensagem de hoje é Supere-se. Vá em frente, vocês que estão assistindo, sentem-se aí, se você estiver assistindo. Eu estou curioso, quantos de vocês disseram que você tem um problema com orgulho? Levante sua mão, digite no chat, eu tenho um problema com orgulho. Se você tem problema, eu estou falando com você hoje. Mas eu estou falando especialmente para aqueles de vocês que são orgulhosos demais para levantar as suas mãos. Porque a verdade é que todos nós, em algum nível ou outro, lutamos contra o orgulho. E a verdade é que o orgulho é ridiculamente desafiador de identificar. O que sabemos sobre o orgulho? Algumas coisas sobre o orgulho que precisamos conhecer, e é isso. A primeira coisa é que o orgulho é perigosamente destrutivo. E número 2 é que o orgulho é difícil de detectar. É incrivelmente destrutivo, mas também é muito, muito difícil de se ver no espelho. A maioria de nós, quando pensamos em pecados ruins, pensamos em assassinatos e ganância e perda, mas todos nós temos um pouquinho de orgulho. A verdade é que Deus odeia o orgulho, porque é destrutível e difícil de identificar. Na verdade, alguns versículos da Escritura, Provérbios 16:5 diz: o Senhor detesta todo orgulhoso de coração. Ele não aguenta os orgulhosos, ele detesta e eles não ficarão impunes. Provérbios 8:13 diz: todos os que temem ao Senhor odiarão o mal. Deus, portanto, diz: eu odeio orgulho e arrogância. Deus odeia isso. É perigosamente destrutivo para a sua alma e é difícil de detectar. Os desafios são que aqueles que mais precisam não sabem que eles precisam disso. Isso é um assunto muito difícil de pregar. E já que é tão difícil, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou delegar, é isso mesmo. Eu vou usar esse ensinamento em equipe com o pastor do campus local. Eu estou animado para você ouvir de pessoas piedosas, pessoas de Deus, de todas as nossas localizações da Life Church. Você pode me ajudar a dar as boas-vindas para o seu pastor local? Uau! É uma honra incrível estar aqui agora. O meu nome é Sam Marin e eu sou pastor aqui da Life Church em Edmond e também sou um dos pastores da Life Church Online. E eu estou muito grato pelo Pastor Craig, Amy. Olha, eu amo muito vocês, eu os respeito profundamente, eu estou honrado em servir sob a sua liderança e agradeço muito por essa oportunidade. Vocês deveriam mostrar um pouco de amor aos seus pastores hoje, certo? Então, vamos falar sobre orgulho hoje, certo? Agora, eu quero que... O pastor Craig me falou, eu quero que você fale sobre orgulho. Eu falei, oba, legal, eu acho que eu posso fazer isso, sim, Então eu pensei sobre a última vez que eu fiz algo depois do pastor Craig, porque esse é o pastor Craig Groeschel, certo? Então, isso foi o que aconteceu. Eu vi um vídeo do nosso pastor treinando há algum tempo. Esse é o vídeo do pastor treinando. Ele está arrebentando nesse treino básico, certo? E eu estou olhando, tipo, esse é o nosso pastor? Que monstro que ele é. E comecei a pensar, sabe, eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso fazer isso também. E olha a minha tentativa. Essa foi a minha primeira tentativa. Aqui vamos nós, não? Observe esses joelhos dobrarem. E sim, não, eu não consigo. Então aí eu pensei, eu sou bastante confiante de que eu posso fazer isso e foi imediatamente seguido por essa obsessão de como, oh meu Deus, eu espero não errar. Eu espero que as pessoas gostem de mim, eu espero me comunicar bem, eu espero que meus joelhos não fiquem bambos. É como se isso fosse o orgulho, porque é sobre mim, certo? E esse é o problema, o orgulho é um problema, o meu orgulho é um problema. E se você estiver aberto para ouvir a mensagem de Deus hoje, eu acredito que você pode descobrir a mesma coisa de você. Agora, se você luta contra o orgulho, a boa notícia é que você não está sozinho, certo? A Bíblia nos diz, e nós vemos exemplos de pessoas que lutaram contra o orgulho. Começamos com a primeira criação de Deus, Adão e Eva, eles lutaram contra o orgulho. E aí também teve o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele lutou contra o orgulho. E então teve o próprio Pedro, que lutou contra o orgulho. Veja, Pedro, ele sabia tudo sobre orgulho, ele sabia tudo sobre ser orgulhoso, mas ele também sabia o que era ser humilde. Depois de declarar com confiança sua lealdade a Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois de ser todo despojado com seu orgulho, Pedro nos diz em 1 Pedro 5,5, ele diz isso:
vistam-se com humildade ao se relacionarem uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no momento certo, Ele o exaltará em honra. Agora, antes de irmos muito longe na mensagem, eu quero que você responda uma pergunta. Você vai dizer, ei, todo orgulho é pecado? É todo orgulho é pecado? Não, a resposta não. Se o seu filho trata alguém gentilmente e você tem orgulho do seu filho, tá tudo certo. Tá tudo certo, não é orgulhoso, não é pecaminoso. Trazer o seu melhor para algo que importa não é pecado ser orgulhoso e ter confiança nos dons e talentos que Deus deu a você. Isso não é o orgulho pecaminoso, nem todo orgulho é pecaminoso. Então, qual é o orgulho pecaminoso? O que torna o orgulho pecaminoso? É simplesmente isso. O orgulho pecaminoso é uma elevação de nós mesmos acima dos outros e uma negação da nossa necessidade de Deus. É uma elevação de nós mesmos acima dos outros e uma negação de que realmente precisamos de Deus. E hoje eu quero ver 3 tipos diferentes de orgulho pecaminoso. Vocês estão prontos? Tudo bem, se você estiver pronto, você tem que trazer um pouco mais de energia aqui hoje. Eu sei que alguns de vocês gostam disso. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Se você estiver pronto no chat, digite aí mesmo, eu estou pronto. E aqui algo sobre o orgulho que eu gosto muito. O orgulho, ele é internacional, ele não tem barreira. Então, no bate-papo você pode digitar aí, digite na sua língua, coloque a palavra orgulho na sua língua. Talvez em Argentina seja de orgulho, certo? Ou em chinês, ou em chinês, ou em libanês. Como se essas fossem formas diferentes de dizer, não importa de onde você é, o orgulho é internacional. Então vamos falar sobre orgulho. E aqui está o primeiro tipo de orgulho pecaminoso. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Nós vemos esse tipo de orgulho pecaminoso na parábola de Jesus em Lucas. O que quer dizer? Diz o fariseu, olha para o coletor de impostos. E ele diz, graças a Deus, eu não sou como você. É que eu sou melhor do que... É o orgulho que eu sou melhor que você. E é estranho, ele não tinha ideia de como ele era cheio de si mesmo. Veja, o orgulho é perigosamente destrutivo. É difícil de detectar em nós mesmos. Agora, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu realmente lutei porque eu falei, Deus, me mostre se eu tenho esse tipo de orgulho. E honestamente eu não consegui. E eu era do tipo, eu sou o cara mais humilde que você conhece, como se isso fosse orgulho, certo? E eu orei e disse, Deus, me mostre se isso está na minha vida. Então, ele me atingiu com isso. Bom, eu nasci no México e aos 5 anos meus pais decidiram que era o chamado de Deus deles se mudar para os Estados Unidos e ser pastores em uma igreja de língua espanhola. Então nós migramos para os Estados Unidos com um visto chamado religioso e fomos para o processo de até nos tornarmos residentes e no final nos tornamos cidadãos. E eu sou muito orgulhoso das minhas raízes mexicanas, mas também sou muito orgulhoso de ser americano e eu percebi que foi aí que Deus me atingiu. Houve um tempo na minha vida onde eu me elevei. E eu costumava pensar, bem, pelo menos eu não sou como aqueles imigrantes. Pelo menos eu não sou como eles. E eu me coloquei mais alto. E isso foi constrangedor de dizer a vocês, porque esse orgulho é nojento, é horrível, e Deus odeia esse orgulho. E agora eu quero reconhecer que nessa sala está muito quieta, né? Por quê? Você pode estar pensando, Pastor Sam, isso é apenas o número 1, você está indo fundo demais, porque essa série não é chamada de esfrega suave, ou não é, essa série não é chamada de limpeza leve. Essa série é chamada de limpeza profunda, profundamente limpo, certo? Porque é isso que o orgulho é. Ele está bem dentro de nós. A maioria de nós nunca diz, eu sou melhor que você. Mas esse tipo de orgulho pecaminoso muitas vezes se manifesta com um espírito orgulhoso, como um espírito crítico. Agora, talvez para você seja, é como eu nunca assistiria aquele filme. E como eu assisto Netflix, eu assisto programa, sim, um pouco de nudez, mas nada disso. Isso é histórico, certo? Eu nunca assistiria algo assim. Eu nunca beberia essa bebida. Eu nunca votaria naquele candidato. Agora não vamos lá, certo? Não vamos falar sobre isso.
Talvez esteja trabalhando em você como se ninguém trabalhasse como eu. Ninguém pode fazer isso como eu, ninguém trabalha tão duro quanto eu. Eu sou o melhor nisso. Talvez seja em eventos anuais, todo mundo é burro, eu sou mais informado, certo? Ou talvez seja em relacionamentos, especialmente em relacionamentos. Eu quero falar com casais casados agora, porque casais casados, vocês sabem, quando vocês se casam, vocês vão ter brigas, certo? Nós temos brigas, vocês estão agindo de forma muito sagrada, vocês sabem que vocês brigam, certo? Vocês brigam até antes de vir para a igreja. Você tem brigas quando você é casado, e é isso que eu quero que vocês percebam. Quando vocês... O que eu quero que vocês percebam? Quando vocês brigam, eu quero te dar alguns conselhos para casais casados. Esse conselho vai abalar o seu mundo, ele vai ser justificado, vai ser certificado por conselheiros matrimoniais, por psicólogos, por pastores em todo o mundo. Escreva isso se você é casado. Se você é casado, escreva isso. Isso vai mudar a sua vida. Você está pronto para isso? Casais casados, se vocês vão brigar, briguem nus. Tire a roupa. Vamos lá, fiquem totalmente nus, certo? Por que isso? Porque você não pode lutar quando você está pelado, certo? Isso, você está vulnerável, você está suscetível a lesões, você não... É como se você não pudesse fazer isso. Olhe, confie em mim, experimente. Se o seu cônjuge girar, ou vai correr de você ou vai ficar rindo da sua cara, ou quem sabe, vocês podem fazer as pazes nesse momento, certo? Isso é loucura. Você não pode fazer isso porque você está vulnerável, você está transparente naquele momento. Agora, casais solteiros, vocês podem pensar que eu esqueci de vocês. Não, eu não esqueci, eu tenho algo para vocês. Porque vocês também podem lutar contra o orgulho. Agora eu quero ser claro, vocês nunca devem se contentar com nada menos do que Deus tem para você, certo? Você quer uma pessoa de Deus, mas alguns de vocês têm uma lista longa de expectativas para aquele cônjuge que você está procurando, certo? Senhoras, vocês estão procurando para aqueles caras alto, bonitão, rico, líder espiritual profundo, certo? Caras, vocês estão procurando por aquela pessoa linda, aquela mulher maravilhosa, respeitosa de Deus, não é? Mas aqui está o que eu quero que vocês entendam. Às vezes, na verdade, vocês estão esperando pela perfeição e perdendo a grande seleção de Deus. Porque, veja isso, você pode estar esperando por alguém de olhos azuis, cabelos loiros, mas você pode ter uma beleza negra, um irmão negro, e deixa eu te dizer, você sabe disso, preto e não rache marrom, não franze a testa, cara, você não precisa, é como se você precisasse se abrir um pouco mais, você precisa ver que há tantos, incontáveis homens de Deus, não da altura mediana, mas que tem muito potencial, ou você pode apenas reconhecer que existem inúmeras mulheres de Deus que talvez não cozinhem todas as suas refeições, nem costurem as suas roupas, mas que elas irão honrar você, respeitá-lo e fortalecê-lo. E, bom, quando se a Liz e eu tivéssemos esperado pela pessoa correta, nunca teríamos nos casado. Essa é a Liz e eu quando nós nos casamos. Bem, quando nós nos casamos na praia, e no início de nosso casamento, eu disse algo para minha esposa. Eu disse, querida, se eu quisesse lavar minhas próprias roupas, passar as minhas próprias roupas e cozinhar as minhas comidas, eu teria ficado solteiro. Que alienígena, certo? Tipo, por que eu diria isso? É loucura, porque ela teve muita graça comigo, e foi assim que tudo começou. Deixa eu me mostrar como está indo tudo agora. Isso é minha esposa, e essa semana nós celebramos 19 anos de casamento. E adivinha só? Eu sou um ótimo cozinheiro e eu passei a ferro essa roupa. Aqui está o problema do casamento. Se você vai se casar, o casamento é o melhor relacionamento que você já vai ter na vida toda. Segundo, ficando atrás apenas do seu relacionamento com Deus. Porque essa é a pessoa por quem você estará totalmente vulnerável, transparente. Essa é a pessoa com quem você se compromete a estar junto. Independente das suas falhas, dos seus erros, eles escolheram mostrar a você. E Deus é o que Deus escolheu para estar com você. Suas maiores falhas não são grandes demais para a graça de Deus. Alguém precisava ouvir isso agora, e talvez essa seja a única coisa pela qual você veio aqui. Talvez você sente que você falhou, que você decepcionou a Deus, que você decepcionou todos aqueles à sua volta, e você precisava ouvir isso, que Deus pode lidar com as suas falhas. Você não está muito longe de Deus, você não bagunçou o tanto que você poderia. Ele te ama, e a palavra dele diz que não há nada neste mundo que pode separar você do amor de Deus. Ele pode lidar com isso. Isso nos leva ao nosso segundo tipo de orgulho, e é o tipo de orgulho que
Eu posso lidar com isso. É o orgulho do eu posso lidar com isso. Coloque isso no chat agora. Eu posso lidar com isso. Alguns de vocês, sejam honestos, esse é o seu tipo de orgulho. É o orgulho que você tem em você mesmo. Talvez para você, você adore dar, ajudar os outros, mas você acha muito difícil receber. Talvez você esteja lidando com o mesmo obstáculo, o mesmo desafio, o mesmo vício durante anos. E você não consegue superar isso porque você é orgulhoso demais para pedir ajuda. Eu dou conta disso. Talvez um dos maiores indicadores desse tipo de orgulho, eu posso lidar com isso, é o fato de que você raramente ora. Você raramente ora. Você raramente fala com Deus e quando você faz, as suas orações são monótonas, não têm fé e são previsíveis. Deus, nos dê um bom dia. Deus, abençoe essa comida. Deus, nos mantenha seguros. Elas são previsíveis. E quando você pensa sobre isso, que você não ora fielmente, a sua falta de oração é você declarando de que não precisa de Deus. Eu dou conta disso. Nós vemos isso no jardim do Éden com Adão e Eva. Deus disse a Adão, ei, não coma dessa fruta. Qualquer coisa você pode comer com o que você quiser, mas essa fruta não, porque se comer vai morrer, certo? Então Adão disse a Eva, ei, não precisamos desse fruto. E aí veio a serpente e disse a Eva, você não vai morrer, você não vai morrer, você será como Deus. E se você for como Deus, então você não precisa de Deus. E veja o que Gênesis 3 diz. A mulher estava convencida de que ela queria a sabedoria que o fruto lhe daria. Ela sentia que ela queria ser como Deus. Ela pensou, eu posso lidar com isso, eu posso lidar ser como Deus. Então ela vai até Adão e lhe dá o fruto. Agora, isso é alucinante para mim. Ele nem parou para perguntar, ei, por que estamos comendo essa fruta? Ele nem parou para questionar como, esqueça de direções, certo? Ele nem parou para pensar, ei, talvez nós não devêssemos fazer isso. O que está acontecendo aqui? Então eu pensei comigo mesmo, e o que teria acontecido se Eva simplesmente tivesse parado e conversado com o marido dela? O que teria acontecido se eles tivessem simplesmente parado e conversado com Deus? Isso é oração, certo? É falar com Deus. Então eu realmente pensei, e se Adão tivesse realmente sido o líder espiritual pelo qual ele foi chamado para ser, e quando Deus aparecesse, ele teria caído de cara e se humilhado e dito, sou eu, foi por minha culpa, eu não protegi a minha esposa. E se ele tivesse lutado por ela? Mas, ao invés de se humilhar, eles caíram no que eu chamo de ciclo do pecado. Esse é o ciclo do orgulho. Você sente que você pode lidar com isso, você tem orgulho, e isso o leva ao pecado. Então, uma vez que você peca, você sente vergonha. E por causa dessa vergonha, você se sente envergonhado, você não quer que ninguém saiba, então, pelo orgulho, você a encobre. E aí você fica preso neste ciclo, onde o orgulho te leva ao pecado e o pecado te leva à vergonha. E a vergonha você encobre. E por que nós encobrimos isso? Porque queremos fingir que somos fortes o suficiente, queremos fingir que podemos lidar com isso. Na verdade, a Bíblia diz que Adão e Eva, quando comeram a fruta, perceberam que eles estavam nus. E eles tiveram vergonha. Então eles pegaram folhas e cobriram as suas vergonhas. Nós fazemos isso nas nossas vidas. Agimos como se pudéssemos lidar com as situações. E essa vergonha que você sente, você não sabe como lidar com isso. Então você apenas encobre. Eu quero que você entenda, se esse é o seu tipo de orgulho, humilhe-se. Humilhe-se. Se você é viciado, peça ajuda. Se o seu casamento está com problemas, peça ajuda. Se você está lutando espiritualmente, estenda a mão para alguém. Se você está lutando contra a depressão, peça ajuda. Humilhe-se e Deus o levantará. Então eu dei a vocês 2 tipos de orgulho. E alguns de vocês aqui, agora vocês podem pensar, ufa, eu consegui, estou bem, porque aqueles não se aplicam a mim. Você pode adivinhar qual é o número 3? É o orgulho que não se aplica a mim. Não se aplica a mim, certo?
E é assim que se parece, você age como se estivesse acima das regras. Essas regras não se aplicam a mim. Isso é para outra pessoa, alguns de vocês vieram aqui hoje, essa mensagem é para você, sobre orgulho, mas cara, essa não é para mim. E aquela pessoa precisa saber, mas essa mensagem é para você. As regras, você pode pensar, essas regras não se aplicam. Ouça o que Provérbios 16 diz. Quanto mais alto você se eleva no orgulho, mais forte será a sua queda em desgraça. Olhe para o rei Davi. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Agora, no momento em que ele deveria ir para a guerra, o rei Davi decide, não, cara, eu estou acima das regras, eu não preciso ir para a guerra. Então ele fica em casa. E ele fica em casa e faz algo que ele não vê, um lugar onde ele não deveria estar, e ele vê algo que ele não deveria ter visto e faz algo que não deveria ter feito. Você vê, ele reconhece e se sente acima das regras. Então ele vai até o telhado e vê uma mulher tomando banho. E ele ainda acha, essas regras não se aplicam a mim, então ele trouxe essa mulher para o castelo, para a sua casa. Então ele dorme com ela e ela engravida. E as regras não se aplicam a mim. Veja, isso é o status sem responsabilidade. É o terreno fértil para o orgulho. Quanto mais status você tem, e todos nós temos influência, quanto mais influência nós temos, sem responsabilidade, se torna um terreno fértil para o orgulho. Eu não sei onde isso se aplica na sua vida, mas se você for honesto, você tem que admitir que existe. Talvez você pense, bem, eu não preciso dar dízimos. A vida vai muito bem sem dízimo, por que eu preciso dar dízimo? Cara, eu posso olhar para onde eu quiser. Nós estamos casados nos nossos corações, certo? Existe algo na sua vida, existe algum pecado em sua vida que você racionalizou. Em algum lugar da sua vida, você está fingindo que está acima das regras. Então, preste atenção nisso, veja isso. Adão e Eva, eu posso lidar com esse orgulho. Eu posso ser como Deus, certo? Isso os leva a pecar. Então, os leva à vergonha e aí eles cobrem tudo. Eles estão envergonhados, eles estão vulneráveis, então eles encobrem a sua vulnerabilidade. Rei Davi. O orgulho não se aplica a mim, eu estou acima das regras, leva ao adultério. Leva-o a sentir uma vergonha profunda quando ele é chamado. E por orgulho, ele encobre. E ele basicamente matou o marido dela. E Pedro diz, eu nunca vou trair você, Jesus. Eu sou melhor do que esses discípulos. Eu nunca vou trair você, Jesus. E ele nega Jesus 3 vezes. Isso leva a vergonha e ele foge. Por quê? Porque ao invés de encobrir o pecado, em vez de encobrir sua vergonha, encobrir a vergonha, o que ele faz? Ele se humilha. Ele está despojado do seu orgulho e ele diz aos Deus, se opõe ao orgulho, mas dá graça aos humildes. Então humilhe-se sob o grande poder de Deus e no momento certo Ele o exaltará em honra. É fascinante para mim pensar nisso. Quem está dizendo isso? Esse é Pedro, o cara que negou Jesus, o cara que sai do barco, que começa a andar sobre a água, que vê as ondas e o vento e começa a afundar. Quando o que Jesus faz quando ele começa a afundar? Jesus se abaixa e com a sua mão poderosa ele levanta Pedro. E este mesmo Deus que levantou Pedro, esse é o mesmo Deus que nos tira da nossa pecaminosidade. E ver você, e eu sei disso, eu lutei com todos os 3 tipos de orgulho, mas o maior para mim foi o eu posso lidar com isso. Eu dou conta disso. O que eu estou prestes a dizer é algo que ainda hoje eu não posso acreditar que eu fiz. O cenário na minha vida em que eu realmente nunca compartilhei em público. Agora, se você perdeu essa série, você precisa voltar e assistir todas as outras mensagens, porque elas são muito poderosas. Mas, especificamente na mensagem 2, o Pastor Craig entregou uma mensagem sobre como vencer a pornografia. Enquanto ele falava, eu sentei lá e pensei, sabe, ele literalmente descreveu a minha infância, a minha adolescência e a primeira parte da minha vida adulta. Quando eu era criança, eu sofri um ferimento precoce, eu fui exposto à pornografia. E isso me levou a anos de dependência à pornografia. E assim como o Pastor Craig disse, houve momentos em que eu parava, mas então eu caía de novo. E aí eu tentava de novo, e aí eu caía de novo. Mas pela minha vergonha, eu encobri.
porque eu era muito orgulhoso. Eu poderia lidar com isso. Eu era filho de pastor, ninguém poderia saber que eu estava lutando contra isso. Eu me envolvi em ministério, eu não poderia contar a ninguém. Eles iriam olhar para mim de maneira diferente, eles me iriam olhar de maneira ruim e eu encobri isso. Eu me senti hipócrita. Eu encobria tudo por orgulho. Até que finalmente eu cheguei ao ponto de dizer, não, eu não quero mais. Eu não aguento. E aí eu estendi a mão para um irmão que havia superado esse tipo de pecado. E eu me humilhei e eu disse, eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda. E ver muitos de nós pensarem que esse tipo de orgulho é algo suave. Não é. Olha, o orgulho é como acabamos de dizer, ele nos eleva acima dos outros. E nega a nossa necessidade de Deus. Então, qual é o oposto do orgulho? O orgulho está aqui, em cima, nos elevando. Alguns de nós podem pensar que o orgulho é simplesmente sentar-se. E esse não é o caso. O oposto do orgulho talvez seja cair de joelhos. Mas quando você realmente quer se humilhar, não há outra posição mais humilhante do que apenas ficar de cara no chão. E alguns estão pensando, isso é realmente estranho, isso é muito estranho. Quando ele vai se levantar, isso é estranho. Por favor, se levante. Mas esse é exatamente o momento em que você diz à sociedade, lute por você mesmo, prove o seu ponto, diga-lhes o que você pode fazer, se promova. Mas Deus diz para se humilhar, mesmo quando parecer estranho, mesmo quando parecer errado, humilhe-se diante de mim. E quando você se humilha diante de Deus, no momento certo, Ele o exaltará em honra. Veja, eu pedi ajuda e eu encontrei a liberdade. Eu retirei a vergonha da minha vida e eu recebi a graça. Eu abaixei o meu orgulho e a minha vida foi elevada. E deixe-me dizer algo para você agora. Mais de 11 anos sendo liberto da pornografia. Nunca mais olhando para trás, nunca mais olhei para trás, nunca mais eu lutei contra isso. Por quê? Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Deus fez por nós. Ele me levantou. Ele pode fazer o mesmo por você. Talvez você tenha que pedir isso para você ao que hoje é a hora de você se humilhar, é a hora de você confessar o seu pecado. Talvez seja a hora de você se humilhar e pedir ajuda. Talvez seja a hora de você se humilhar e voltar para Deus. Porque assim como Lucas 18:14 diz, pois todos os que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Você vê, o orgulho é perigosamente destrutivo e é difícil de detectar. Mas no momento em que você fizer isso, você se humilhar diante de Deus, Ele vai exaltar você. Então, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Pai que nos ama. Deus, não importa o que tenhamos feito em nossas vidas, o Senhor está aí para nós, pronto para nos perdoar, pronto para nos tirar da nossa pecaminosidade. Enquanto nós oramos hoje, eu gostaria de saber se você poderia tirar apenas um momento e apenas fique quieto e faça essa oração. Deus, eu tenho algum orgulho? Eu acredito que enquanto você faz essa oração, Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar as áreas da sua vida onde você está lutando contra o orgulho. Se você está aqui hoje, sabe, eu reconheço que eu estou lutando contra o orgulho. Talvez seja um desses três, talvez seja apenas um orgulho pecaminoso. Talvez você reconheça que você está agindo como se não precisasse de Deus. Ou talvez você está se levando acima dos outros. Sabe, você está aqui e diz, eu luto contra o orgulho, mas hoje eu quero ser liberto. Eu quero me humilhar. Se esse é você, levante a sua mão agora. Em todos os lugares, na Church Online, digite no chat, diga sim, eu luto contra o orgulho. Nós queremos orar por você agora, até no chat, agora mesmo. Deus, eu te agradeço por cada pessoa na nossa igreja. Pai, o Senhor que é honesto e que está disposto... Eu quero orar para todos aqueles que estão dispostos a se humilhar. Nós nos humilhamos diante de Ti. Eu oro para que nesse momento o Teu Espírito venha e, Deus, que a Tua mão poderosa nos levante.
Nós nos humilhamos diante de Ti hoje. Enquanto nós continuamos em uma atitude de oração, com todas as nossas cabeças inclinadas, os olhos fechados, alguns de vocês em que Deus te trouxe aqui por um motivo específico. Você tem caminhado pela vida por conta própria, tentando preencher o vazio em sua vida. Você tentou todos os tipos de coisas, talvez tenha tentado relacionamentos, experimentado substâncias, mas você não consegue preencher esse vazio. E aqui está a verdade, é que se eu e você apenas, nós nos sentássemos e tivéssemos uma conversa e eu te perguntaria, ei, onde é que você está, Deus? Como é que você está com Deus? E você pudesse rever e reconhecer, cara, eu estou muito longe. Aqui está a verdade, todos nós pecamos. Você pecou, eu pequei, todos nós fomos muito além, nós caímos da glória de Deus e esse pecado nos leva à vergonha. Mas hoje é o dia em que você pode se livrar dessa vergonha. A única maneira de você fazer isso é se humilhar diante de Deus, que te ama e está pronto para te perdoar e te dar uma nova vida. E para muitos de vocês, é por isso que vocês estão aqui hoje, porque é hora de se afastar dos seus pecados e se voltar para Cristo. Então, em um momento, eu quero contar até 3. E quando eu chegar a 3 neste lugar, agora mesmo, quando eu contar no 3, eu quero que você levante suas mãos. Na Life Church, eu quero que você coloque no chat agora mesmo. E se você está ouvindo isso e você reconhece que eu preciso de Jesus, eu preciso da sua graça. Ouça, Jesus viveu uma vida sem pecado e Ele morreu na cruz para que você e eu pudéssemos ser perdoados. E a Bíblia diz que qualquer um, isso inclui você, qualquer um que invocar o nome de Jesus seria salvo e perdoado. E é por isso que você está aqui. Então, se esse é você, cara, não recue. Deus te ama e Ele está aqui para te ajudar. 2, não espere até amanhã. Amanhã não é prometido a ninguém. Hoje é o dia da sua salvação. 3, vamos lá, levante as suas mãos e olhe para mim. Eu vejo você bem ali atrás. Deus te ama, bem-vindo à família de Deus, bem aqui, Deus está com você hoje, perdoando os seus pecados, te fazendo novo. Outros de vocês, eu tenho você aí, eu vi você agora mesmo. Quem estiver na Church Online, digite no chat, eu estou entregando a minha vida a Cristo, faça isso agora. Família, vamos orar com aqueles ao seu redor, aqueles que estão assistindo online, apenas repita essa oração comigo. Vamos orar juntos, diga, Pai Celestial, eu te dou a minha vida. Eu entrego o meu coração. Perdoe-me dos meus pecados e me faça de novo. Encha-me com teu Espírito para que eu possa segui-lo e servi-lo todos os dias da minha vida. Sem mais culpa, sem vergonhas, minha vida pertence a ti. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela tua graça. E obrigado pela nova vida. Agora você tem o meu coração. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos celebrar, família. Você pode comemorar agora mesmo?